Olá, pessoal! Aqui, professor Adriano Viário, junto com Fábio Catani, em mais um episódio do Batcast. Sempre um oferecimento de Great Job Comunicação, que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br. Fábio Catani, a frase que eu mais falei desde que começamos esse programa e que eu vou ter que mudar para não ficar repetitivo, mas vai de novo. Faça as honras da casa. Então, Viaro, hoje estamos com uma presença bastante ilustre, uma presença que vai nos ajudar muito a compreender esta efeméride, que é, sem sombra de dúvida, para nós brasileiros, a efeméride mais importante de todas, que são os 200 anos da Declaração de Independência do Brasil, naquele 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, sendo que agora, inclusive nesta semana, o Brasil recebeu com honras cerimoniais o coração daquele que foi o proclamador dessa independência, Pedro I, Pedro de Alcântara, Dom Pedro I. Estamos com o doutor Adriano Comissoli, doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que é provavelmente uma das mais importantes autoridades no assunto e que irá nos brindar com seu conhecimento e que nós poderemos falar. Afinal de contas, eu estou com dois historiadores, um mestre em História, um doutor em História. Eu sou professor e especialista em História, mas não sou um historiador. Eu só conto aquilo que vocês produzem. Então, professor doutor Adriano Comissoli, professor da Universidade Federal de Santa Maria, uma satisfação ter aqui a presença deste nosso renomado intelectual. Eu gostaria, antes de mais nada, que nos contasse mais do que o doutor Adriano Comissoli, como é que o jovem Adriano mergulhou na história e como é que se transformou nesse especialista justamente na estruturação e formação do Estado Nacional brasileiro, Estado ibérico da Idade Moderna e o nosso Estado Nacional brasileiro. Muito obrigado pela sua presença, professor. Gostaria que o senhor, então, nos brindasse um pouco com sua trajetória. Só um parênteses, quebrando o protocolo. Quando tu disseste renomado intelectual, era para ele ou para mim? Não, só para tirar a dúvida. Viário, eu vou pular essa parte. Professor doutor Adriano Comissoli, por favor. Gente, obrigado por me receberem, obrigado por me convidarem, tá? Parabéns pelo sucesso que vocês têm feito, pelo que estão construindo, tá? Estão trabalhando muito e eu acho que tá ecoando, reverberando bem. Então, eu fico feliz de ser considerado aqui para participar e contribuir. E acho que o que a gente vai fazer é isso, vamos trabalhar três para contribuir com questões, né? Bem, tem um que ainda não fez a pós-graduação, que está mestre, outro doutor, mas nós somos professores de história e a gente trabalha juntos. Eu não gosto muito de hierarquizar as coisas, acho que não fica legal, tá? Mas o Catani me perguntou como é que eu me interessei por história, e tem duas maneiras que eu posso responder isso. Para tudo que vocês me perguntarem, eu vou ter a versão curta e a versão longa. Como eu sei que tem questão de tempo, vocês sempre podem dizer, pode dar a versão curta. Mas tem duas coisas, tá? Uma é que na minha casa tinha uma coleção daquela enciclopédia Conhecer, e era uma versão que tinha umas ilustrações. E eu adorava ficar mexendo naquela enciclopédia e eu sempre parava em dois tipos de coisas. As que eram sobre espaço, tá? Planetas, nave espacial, foguete, e as que eram de história. Tá? E eu acho que foi esse contato que fez eu começar a nutrir assim, um gosto pessoal. Mas quando eu entrei para a faculdade, eu entrei para a faculdade de engenharia química na URGS. Eu pensava em ser engenheiro químico e fiquei um tempo lá, fiquei 3 semestres. Isso é um pouco ofensivo conosco, porque, afinal de contas, nenhum de nós conseguiu sequer acertar alguma questão de química no ensino fundamental, não é, Viaro? Ah, mas eu sou um professor de história que conseguiu passar em cálculo 1 na Nossa! segunda tentativa. Fique claro, na segunda Já tentativa. passei em cálculo 1 na primeira série do fundamental. Mas eu já me Tá? preocupo com outra questão. Como é que a família reage quando alguém larga engenharia química e Boa vai para a pergunta. história? Boa pergunta. Tá? E eu larguei depois de 3 semestres, não estava funcionando para mim. Eu não sei dizer como Parabéns, é que eu doutor, disse, parabéns. como é que
por que que eu escolhi a história? A ideia me veio à mente, e aí por isso que eu contei a historinha no início da enciclopédia. Eu acho que, de alguma maneira, alguma coisa em mim retomou esse gosto e fez essa aposta de fazer uma mudança de verdade, uma mudança grande. Viaro, felizmente, a minha família ela tem um histórico de mudadores de curso, então a gente sempre viu isso bem. O meu pai começou arquitetura e depois mudou para engenharia civil, tá? Os meus irmãos, acho que tem só um que entrou num curso e se formou naquele curso, mas é porque veio fazer a faculdade com um pouco mais de idade, depois já está trabalhando. A maioria de nós começou num curso e mudou em algum momento. Tá? E felizmente os meus pais sempre deram muito suporte para isso. Uma coisa que tanto o meu pai quanto a minha mãe diziam é que a gente era obrigado a escolher profissão muito cedo. E eu levo isso comigo e procuro dizer para os meus alunos também, porque às vezes eles estão lá com uma cara de perdidos e eu digo para eles: olha, não tem nada de errado vocês terem dúvida e até trocarem de curso. Tá? Não tem nada de errado, ninguém está falhando. Hoje em dia tem um culto ao sucesso que obriga todo mundo a acertar o tempo todo de tudo que faz. E não tem problema, eu não estou gostando, até porque tem gente que se forma, vocês são professores, sabem disso, se forma, exerce a profissão por um tempo e depois vem a mudar de profissão. Deixa de ser professor de história ou professor de outra coisa para ter uma outra profissão. Isso não é incomum. Então a gente tem que tirar um pouco essa ideia de que o que a gente escolhe é para o resto da vida e nunca mais vai poder mexer. Um dos fatores da história é que ela é mudança. E a gente também pode adicionar isso para as vidas pessoais, eu acho. Tudo bem, tu quer começar, Catani? Não, deixa que eu comece, então, até porque eu também estou fazendo uma série e já esse fim de semana eu vou fazer mais um dos boletins de sábado sobre os 200 anos da independência. E eu primeiro fiz um apanhado das características herdadas do período do domínio colonial português sobre o Brasil, as características de um país que já desde a sua origem ele se estabeleceu mais de uma maneira mosaica do que propriamente de uma maneira integrada. E por isso acredito que as nossas identidades elas não se transformaram propriamente naquilo que nos aglutinava, mas naquilo que nós não queríamos. E eu gostaria que o senhor, ou tu, Adriano Comício, que temos a mesma idade provavelmente, que tu trouxesse para nós, então, uma interpretação assim do que significava o Brasil daquele período da emancipação, porque, afinal de contas, nós teremos depois uma trilha muito grande para falar, passando pela ideia do patrimonialismo estatal de Sérgio Buarque de Holanda, da cidadania em negativo, e que agora do José Murilo de Carvalho e tantos outros temas que nós podemos abordar. Então, qual era o Brasil daquele 1822? Boa pergunta, Catani. Em primeiro lugar, deixa eu dizer que eu escutei os teus boletins, eu acompanhei, né? Recomendo para o pessoal, acho que estão bem diretos, assim, tu conseguiu colocar em pouco tempo bastante informação, isso é um mérito, parabéns. Obrigado. E deixa eu dizer que tu usou uma palavra que é de ideia de mosaico. Depois eu vamos falar um pouco de identidades e o que nos tornamos e tal. Mas eu acho que a ideia de um mosaico é fundamental, tá? Porque a gente está acostumado a pensar a formação do Brasil através de alguns instrumentos. E um deles são mapas, tá? A gente começa a história do Brasil com um mapa, um contorno da América. Eu estou falando mesmo de livros didáticos, mesmo de infográfico, em jornais, revistas. E aí começa, os portugueses na costa do Brasil. Começa a aparecer uns pontinhos coloridos, né? Umas manchinhas coloridas. E a tendência é essas manchas coloridas crescerem e se unificarem. E essa é uma ideia um pouco enganosa, porque dá a sensação de que está tudo integrado, tudo funcionando da mesma forma, tá? A gente agora deveria pensar esses mapas, essas representações de uma forma diferente. Tem um trabalho legal que é do professor Tiago Luiz Gil, que é o Atlas Digital da América Lusa. E ele não tem essas Tiago manchas. Gil foi, acho que foi meu bicho na URGS. Isso, Olha isso. só. Ele está na UNB agora, né? Olha E que aí, o que legal. que tu tem ali? Tu tem as vilas, que são pontinhos, e tu tem os caminhos.
Então, ao invés de tu ter uma grande mancha, tu tem vários pontos espalhados e eles estão interligados por caminhos, tá? Então, a gente tem que pensar isso. O Brasil, a América Portuguesa, em 1820 até 1824, ele parece muito mais um quadro do Jackson Pollock, que é um monte de respingos ligados por linhas de tudo quanto é tipo. Tá? Parece muito mais um borrão. Isso não quer dizer que o Brasil funcionasse errado, certo? Que todo mundo... Há uma tendência a ver que a coisa é negativa. Não, o que eu estou querendo dizer é que é um monte de unidades que se articulam geralmente regionalmente e tem alguma articulação entre si, tá? Mas eles são claramente um mosaico, certo? Até dá para dizer que a independência do Brasil ela acontece, tem duas independências. Tem uma independência frente ao rei Dom João VI, então aos Bragança, no Rio de Janeiro. Tem uma outra independência que é frente às Cortes de Lisboa. Tá? As duas aí nesse período. Na verdade, para falar de independência, o ideal é a gente pensar assim, uma fatia de tempo, de 1820 até 1824, tá? Que inclusive é mais ou menos a versão que está nos livros didáticos, e eu queria frisar um pouco mais isso, que a independência ela tem muitas versões, tá? Versões não estou querendo dizer que tem uma verdade e uma mentira, tá? Tem versões. Tem uma versão que está nos livros didáticos, vamos chamar então versão didática, versão escolar. Ela não é errada, ela não é ruim e ela não é nem simplista. Ela é simplificada por motivos do tempo que tem para isso ser lecionado em sala de aula. Tá? E aí ela tem alguns episódios. Então, tem geralmente a chegada da família real, né? A transferência da corte portuguesa para o Brasil, em 1808. Aí geralmente pula para 1820, que é a Revolução do Porto. Em 1821, o Dom João retorna a Portugal. 1822, então seria a independência efetivamente. 23, a Assembleia Constituinte. E 24, a promulgação da Constituição. Tá? Todos esses fatos tiveram, só que a diferença de versões é porque tem muita discussão sobre o que significa o que aconteceu nesses poucos anos. Tá? E o foco, durante muito tempo, foi isso. Passou a existir uma nova nação chamada Brasil. Tá? Esse é o foco de modo geral. Mas tem outras coisas que a gente pode adicionar, pode complicar, e que eu acho que, inclusive, tem alguma coisa assim para nos convidar a pensar o nosso próprio tempo. Uhum. E essa situação, assim, me parece que alguns historiadores trazem a ideia de que a gente só foi construir uma ideia de brasilidade efetiva a partir da Guerra do Paraguai, e depois até em função da ideia de criação de uma identidade daquelas diversas regionalidades que se encontraram no fronte de batalha e que uma necessitava da outra para que se voltasse vivo. E que antes disso o nosso foco ele era muito mais uma união em função daquilo que não queríamos mais, que era o lusitanismo, do que propriamente uma identificação como brasileiros. E isso me parece que ainda tem bastante reflexos, inclusive de uma maneira muitas vezes preconceituosa e pejorativa, da maneira como, durante as últimas eleições, o povo do Sul e do Sudeste acusava os nordestinos de não saberem votar e tudo mais. Então, me parece que isso ainda são reflexos, são um pouco de fragmentos de espelhos que herdam aquela concepção do período da emancipação, não é mesmo? Bem observado, tá? O que se chama de construção do Estado Nacional, na verdade, é anterior à independência, e vai mais ou menos até o final da Guerra do Paraguai. A gente costuma usar a Guerra do Paraguai como o momento assim que tá. Agora dá para dizer exatamente o Estado Nacional, a nacionalidade está formada. E tu mencionou algumas coisas, que tem algumas recusas, tem a recusa ao lusitanismo. Há uma necessidade de dizer, nós não somos portugueses, nós somos brasileiros, tá? Mas tem uma outra coisa que acontece justamente nesses anos 20, nesse trecho que eu falei ali, 20 a 24, que é uma coisa que
por estudos, por pesquisas, né, mestrados, doutorados, a gente pode dizer com tranquilidade hoje em dia, e é uma coisa que eu acho que tem que ser mais valorizada no estudo da independência, tá? Que é uma coisa que veio antes da independência, que é a discussão sobre a Constituição, tá? Enquanto aquela lei das leis, a lei geral. Com a Revolução do Porto, a primeira discussão era: queremos uma Constituição. Em Portugal aconteceu isso. O pessoal começou a dizer que somos constitucionais, queremos uma Constituição, queremos dividir em 3 poderes e queremos uma série de coisas. Direitos dos cidadãos, definir quem são os cidadãos, representação política, liberdade de imprensa, que era uma coisa muito alimentada, uma coisa muito buscada, certo? Então, isso veio antes da discussão da independência. Tanto é que o Dom João VI ele volta para Portugal por causa dessa pressão, por causa da pressão que as famosas Cortes de Lisboa, elas vão definir que o rei deve voltar. Então o rei agora está submetido às Cortes de Lisboa. Ele não manda mais em tudo. A piada que se diz do Dom João VI, depois que ele está em Portugal, é que ele acordava lá no palácio, abria o jornal e dizia: vamos ver o que eu proclamei ontem. Porque as cortes definiam e ele só atendia, né? É uma anedota isso, tá? Mas a discussão da Constituição é muito importante, porque ela mobiliza tanto em Portugal quanto no Brasil. Tanto que o Brasil quase que imediatamente diz: nós queremos mandar, várias províncias brasileiras dizem, nós queremos mandar deputados para Portugal e participar desse processo. Nós também queremos dizer o que deve entrar na Constituição, nós queremos nos expressar. E aí acontece uma coisa muito poderosa. O que acontece? Até 1820, a política era uma política de palácio, certo? Então era o rei, Dom João VI, seus secretários de Estado, mais algum pequeno conselho, certo? É uma coisa palaciana, são poucas pessoas que participam. O Dom João indicava e nomeava quem seriam os governadores nas capitanias, né? Que depois passam a ser chamadas de províncias. Então, tudo partia do palácio, tudo partia do rei. Com a Revolução do Porto, a coisa muda, porque então as pessoas vão ter um sistema eleitoral no qual vão votar para escolher deputados que vão lá em Lisboa discutir o que vai ser a lei principal, a Constituição. Né? Houve uma inversão na política. E isso ainda veio antes de se começar a dizer separa ou não separa Brasil e Portugal. Tá? Então, isso é uma das coisas que, infelizmente, não está incorporado na versão escolar, certo? Deixa eu ser bem direto aqui. Ninguém que escute esse podcast saia por aí dizendo: o meu professor de história mentiu, o meu livro didático está errado. Não está errado, seu professor não mentiu, não omitiu. O que acontece é que essa é uma versão que não está contemplando tudo o que aconteceu. Não tem versão da história que contemple, que dê conta de tudo o que aconteceu. Tá? Se alguém disser isso é tudo o que aconteceu, essa é a verdade sobre o passado, provavelmente alguém querendo enganar. Tá querendo ludibriar. Sabe, tem umas pessoas que fazem isso. Só um parênteses. Logo que eu entrei na URGS em 95, eu ouvi do professor Luiz Grijó exatamente essa frase que me veio agora. Ele disse: onde apareceu história definitiva de alguma coisa, tu pega esse livro e joga fora. Mais ou menos assim. Esse é o tipo de afirmação do Grijó. Ele gostava de fazer umas afirmações de impacto, assim. Impacto, mas né? eu concordo com ele. Né? A história, fazer um parênteses sobre história. Então, a história, de um certo modo, ela é definitiva e temporária ao mesmo tempo. A gente tem algumas verdades, tá? A gente foi lá, consultou documentos, leu o que outros escreveram, tá? Não sai da cabeça de alguém. E aí a gente estabeleceu, tá, que tem uma determinada verdade. Ela vai se manter por um tempo, até que alguém venha revisitar isso e dizer: olha, aqui tem um equívoco, espera, não considerou certas coisas, tá? E essa verdade se reelabora. Só que a maioria dos casos não é que a verdade anterior vai para o lixo totalmente
Tá? Por isso que eu estou falando em versões e não em verdade e em verdade, né? Uma coisa um pouco hegeliana, né? Sempre vai ter uma Exatamente. síntese. Uhum. A gente constrói a novidade da história usando o que tinha antes e não negando. Tá? A gente vai e aí vai adicionar um pouco mais. O Viaro está aqui quietinho, mas ele já justamente o trabalho de mestrado dele foi sobre versões, diferentes versões sobre o Quilombo dos Palmares. Então ele entende muito bem como é que se coloca algumas coisas, tá? Como é que as pessoas vão. Mas sobre a independência, que é o nosso foco, o que eu acho que tem que valorizar é a discussão da Constituição. Porque com isso, já tem uns trabalhos bem legais sobre isso. Tem o trabalho da Lúcia Maria Bastos Pereira das Neves, João Paulo Pimenta, tem o trabalho da Andréa Slemian, tá? Um pessoal muito bom, não está mais entre nós, já faleceu, o professor Istvan Janksó, se escreve Janksó, né, que o sobrenome dele é húngaro, mas que teve uns trabalhos bastante importantes. E o que esses trabalhos colocaram? Um outro trabalho de um amigo meu, Murilo Dias Winter, né, que fala da independência lá na província Cisplatina. A gente às vezes esquece, mas o que é hoje o Uruguai, naquele momento, compôs o Brasil, né? Bom, e o que esse pessoal fala, fazendo um balanço? Que acontece a Revolução do Porto, e aí a Revolução do Porto, uma das determinações dela é liberdade de imprensa. A Revolução do Porto faz um monte de coisa. Uma delas é que ela extingue, por exemplo, o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição. Ela acaba em Portugal com a Revolução Liberal do Porto. E estabelece a liberdade de imprensa, então não tem mais nenhuma censura. Tá? Já existiam jornais em Portugal e no Brasil, mas eles tinham que passar pela censura, tinha que ter o ok dos poderes estabelecidos. Então, por exemplo, e no ano de 1820, tu tinha 3 jornais no Brasil, 2 no Rio de Janeiro e um em Salvador. No ano de 1821, tu já subiu para 26. Tá? Eles não estão motivados por uma busca da independência, nem pela transferência da corte, é a liberdade de imprensa que autoriza eles a existirem e escreverem o que bem entendem. Em 1822, esse número subiu para 38 jornais. E agora eles estão no Rio, na Bahia, no Pará, Pernambuco, Maranhão, Minas e até na província cisplatina. Então, o que os colegas estudaram sobre isso falam é: agora tu tem uma esfera de discussão pública. Tá? Porque os jornais estão circulando e eles estão trazendo esses debates. Olha, os jornais estão dizendo, nós temos que aderir à Constituição. Por quê? Por que a Constituição é boa? E o jornal tem que explicar. É um jornal muito diferente do que são os jornais de hoje, tá, gente? Eles não são tanto sobre notícias, eles são basicamente opinião política. E aí o cara vai lá e vai escrever. A Constituição é boa por isso e por aquilo, permite que esse jornal exista e que a gente manifeste as nossas opiniões, vai garantir a soberania popular, se fala em soberania popular, que a soberania vem do povo e é entregue ao Estado, explica a noção de contrato social, né? Então a Constituição é esse contrato que celebra a participação da população, quais são os direitos da população, do cidadão, quais são os deveres do Estado, como é que é organizado o Estado, a divisão entre os poderes, tá? E isso se torna um debate público. E a gente já tem as pesquisas suficientes para dizer que não só as pessoas estão lendo nos jornais, como elas vão para certos lugares e querem contar o que elas leram. Então o cara vai no comércio, o cara vai na loja e vai dizer: olha, vocês viram o que saiu no jornal A Malagueta, no Revérbero Constitucional Fluminense? Os jornais têm uns nomes pomposos, assim, grandes. Quem quer ver esses jornais, o site da Biblioteca Nacional tem vários deles digitalizados. Tá? E aí as pessoas vão para as ruas e vão discutir os jornais. Tem gente que vai comprar o jornal e vai ler em voz alta para as outras pessoas. Então, mesmo um cara que é analfabeto, tá, não vai conseguir ler o jornal, ele vai ter acesso a esse debate de alguma forma. Tá? E para o período dos anos 20, isso é num nível que ainda não existia, porque, como eu
tentei explicar, a política era palaciana, e ela sai dessa política de palácio para uma política que pode ser discutida nas ruas. Percebe? Então, com a discussão da Constituição, começa a ter essa discussão de o que eu preciso saber para ter opinião sobre a política que me afeta. Tá? E essa é uma experiência que até então era inédita para o Brasil. Para Portugal também. Tá? Em Portugal isso também é uma novidade. O legal é que isso está acontecendo ao mesmo tempo em Portugal e no Brasil. Está acontecendo também no resto da América. As independências da América espanhola também passam muito por isso, por esse tipo de debate público. Então, eu acho que isso é uma coisa poderosa da independência, que já temos os livros acadêmicos sobre isso, agora temos que fazer um pouco mais do caminho de fazer a transposição para a versão escolar também dar conta disso, entende? Não é dizer a versão escolar estava errada, tem que ser essa aqui. Não é isso. Mas ela pode e vai se beneficiar muito de aderir, de assumir um pouco desses materiais. Tá? Muito bem, eu quero. Bom, agora eu pego a ficha aqui, a plaquinha, né? Professor, eu sempre gostei muito do seu trabalho e daquilo do que gera interesse, principalmente pela sua proximidade com o século XIX. E por que eu tenho. Como é que eu posso dizer assim? Eu fiz um mestrado onde talvez no meu tema, no meu objeto, a minha maior frustração tenha sido o século XIX. Então, isso sempre me deixou com a cabeça um pouco insatisfeita, porque o que ocorre? Eu tenho as obras coevas no período colonial sobre Quilombo de Palmares, e talvez por serem coevas e escrever na efervescência, eu tenho ali para a época, uma grande obra de Sebastião da Rocha Pita, História da América Portuguesa, que depois a gente vai ver a infinidade de erros que tem, mas como diria Mário Maestre, não brigue com a história. Nós temos depois, no século XIX, um hiato gigantesco de produção a respeito dos quilombos, sobretudo dos quilombos dos Palmares, com exceção, e o que foi uma surpresa na minha pesquisa, para o campo jurídico. Advogados escrevem suas dissertações, inclusive o Pedro Paulino da Fonseca, irmão do Marechal Deodoro da Fonseca, a dissertação dele é também sobre os quilombos e sobre Palmares, mas tirando o campo jurídico, nós temos ali um hiato. Então, eu quero lhe fazer duas perguntas, quero que junte numa só. Primeiro, como explicar o período da independência não se preocupando com as revoltas negras e escravas anteriores a esse período da independência? E a outra pergunta é, ainda hoje nós temos pessoas reproduzindo o discurso, inclusive na esfera pública virtual, de que a independência começa na Inconfidência Mineira, e que lá estavam lutando pela independência do Brasil. Então, se puder trazer essas duas questões, Inconfidência Mineira conectada ou não, e o porquê do vazio de pesquisas no 19 sobre as revoltas escravizadas, eu lhe agradeço. Tá. Eu vou começar pela Inconfidência Mineira, que a resposta é mais curta e mais simples. Essa eu conheço bem. Tá? Não, a Inconfidência Mineira ela não faz uma proposta de independência do Brasil. Em primeiro lugar, o grupo de inconfidentes eram o quê? Conspiradores. Tá? Eles nunca chegaram a fazer nada além de conspirar. Eles são presos e punidos por conspiração contra a rainha. Naquela época era a rainha Dona Maria I. Para falar a língua do povo atual, vamos dizer golpistas. Mais ou menos isso. Eles eram um grupo, se juntavam lá, eles tinham o equivalente ao grupo de WhatsApp deles da época. Tá? E eles ficavam, o que a gente queria mudar? Tá? E eles vão lá listar algumas coisas, mas eles não concordam com tudo entre si. Isso é importante dizer. Tem algumas coisas que uns acham que tem que ser de um jeito, outros acham que tem que ser de outro. Tá? E alguns que falaram coisas que se aproximam de uma ideia de independência, seria no máximo uma independência de Minas Gerais. Tá? Mas isso pega o que o Catani falou antes daquela ideia de mosaico. Os caras entendiam que a sua pátria, que aquilo que era a terra natal deles era Minas Gerais. Eles não entendiam uma ligação com o Brasil. Tá? E isso parece também se repetir depois para algumas conspirações, a da Bahia e a do Rio de Janeiro. Tá? Que tem também essas outras conspirações, inconfidências. Tá? Então, não, a história perdão, a independência do Brasil não começa com a Inconfidência Mineira. Tá? Embora a Inconfidência Mineira eles se reunissem para dizer não concordamos com o governo
da nossa monarca, é despótico e tal, tá? Mas no século XIX, no final do século XIX, com o desgaste do Brasil Império, da monarquia, o Partido Republicano, para criar legitimidade e dizer, olha, a gente vem lá desde o tempo do EPA, eles vão eleger um período, um evento e um herói que venha a ser o Tiradentes. Então, os republicanos vão começar a defender, não, a gente não veio aqui de última hora, a gente está aqui desde o tempo da Inconfidência Mineira. E depois, como a República vai se estabelecer no Brasil, o Tiradentes vai ser alçado a herói republicano. Tá? Mas com isso se criou uma versão, veja, se criou uma versão, essa sim, não tá muito bem conectada, de que a Inconfidência Mineira vai desembocar na independência do Brasil. Tá? Essa aí eu não concordo com essa versão. Tá? Sobre a ausência de estudos do século XIX sobre a escravidão, bom, aí tu está começando a entrar nos assuntos mais espinhosos de todos, mais difíceis de lidar, que é a escravidão. A escravidão deveria ser supostamente fácil, porque ela é onipresente no Brasil, e vou dizer no Brasil do século XIX, né? No Brasil dos séculos XVI ou XIX, e é preciso dizer que ela é onipresente na história americana, de todas as Américas, de praticamente todos os países da América. Tá? Eu achava que o Canadá se escapava, descobri recentemente que o Canadá teve escravidão indígena, tá? Territórios que hoje estão no Canadá, melhor dizendo. Tá? Então, é muito difícil de tu achar um território que hoje é um país que esteve isento da escravidão na América. Tá? De cabeça, eu não lembro nenhum, mas como eu não quero exagerar a coisa, deve ter algum que se escapou. Mas escravidão é uma coisa muito difícil de explicar, porque escravidão é uma coisa muito antiga na humanidade. Tá? Então, supostamente, ela é simples. Alguém é dono de alguém e faz outra pessoa trabalhar para si. O geral dela é simples, mas a dinâmica do cotidiano vai enchendo de coisas e detalhes. Por que que ela fica em silêncio no século XIX? Eu vou colocar assim uma hipótese, tá? Tem uma discussão forte no século XIX sobre, afinal, o que se pode fazer com a escravidão. Tem gente que nos anos 1820, com a independência, propõe, olha, vamos terminar com a escravidão. Tem gente que propõe isso. Tem um acordo do Brasil com a Inglaterra para extinguir o tráfico escravo em 1831. A lei foi colocada, ela não foi, como que chama, exercida com todo rigor. Tá? Tem muitas revoltas Só escravas. para a galera ficar mais atenta, é a famosa Lei para Inglês Ver, a Lei Feijó, né? É, eu tenho uma piada sobre isso. Sim, é uma lei que não vingou, não vingou. Ela só vai vingar com a Eusébio de Queiroz em 50. Isso. E, na verdade, é pegar e dizer, nós vamos cumprir a lei que já existe. Tá? Basicamente. Tá? Que eu estava dizendo? Assim, tem uma série de revoltas escravas na Bahia. Tá? Tem o livro do João José Reis, Revolta Escrava no Brasil. Né? Eu acho que é Revolta Escrava no Brasil. Revolta Escrava no Brasil. Nossa, como é que eu esqueci um livro tão importante? Desculpa. E basicamente ele fala de malês como pano de fundo, Sim. né? Mas os primeiros capítulos, ele quer falar de tradições. É que tem duas edições do livro. A primeira edição é mais curta nessa parte das Eu li a tradições curta. de Eu li a revolta. curta. E a mais recente, ela trabalha melhor. Fala assim, olha, tradição de revoltas escravas até a independência. Tradição de revoltas escravas a partir da independência. Então, o que ele mostra ali que tem revolta pipocando de tudo quanto é lado. Algumas foram duramente reprimidas, tá? Até que tem a revolta dos malês, que assusta muito porque ela é em Salvador, que é uma cidade grande, é uma revolta urbana, foi uma revolta muito bem articulada pelos seus líderes, né? Houve um componente religioso de escravos muçulmanos que teriam tido a liderança,
E que Tá? Nós junto também temos... com esse islamismo tem o elemento de muitos escravos alfabetizados pelo próprio islamismo, Uhum. né? Exatamente, exatamente. Alfabetizados para lerem as escrituras, né, do Islã. Todo o espectro Então, do Haiti, né? exatamente, também. Tá? Então, isso causa muito, muito temor. Então, eu vou colocar como hipótese. Então, a gente tem, está acontecendo uma série de coisas. Tem revolta, tem gente que diz, vamos terminar com a escravidão, tem gente que diz, não vamos terminar com a escravidão, mas vamos terminar com o tráfico escravo, que abastece a escravidão. E tem gente que diz, não, nem mexe na escravidão, nem mexe no tráfico escravo. Então, tem várias propostas. Tá? Então, a gente pode dizer com tranquilidade que a escravidão era um tema quente no Brasil do século XIX. Embora haja um projeto que venceu, que é o de manter a escravidão, tá? Outros projetos vieram sinalizando outras possibilidades. Mas tem um projeto que não pode negar que é um projeto que venceu. O projeto escravista venceu. Escravista, latifundiário, esse é um projeto vencedor. Ele se impõe, consegue vencer os demais. Tá? Então, eu acredito que muitas pessoas simplesmente não quiseram mexer com um tema quente, tá? Um tema desses que era muito quente. Um outro elemento, eu acho que é um limite do liberalismo do século XIX. Vejam, é muito comum, isso vem de uma obra do Roberto Schwartz, colocar que o liberalismo no Brasil do século XIX foi um liberalismo de araque, foi de A fachada. ideia fora de lugar, né? Exatamente. Com esses trabalhos que eu mencionei, João Paulo Pimenta, Lúcia Neves, um monte de gente, a gente pode dizer que não foi um liberalismo de fachada. O que ele tem de limites são limites do liberalismo. Eu vou tentar agora conectar a independência e a discussão da escravidão. Então, com a independência se discute quem que vão ser os cidadãos. Tá? E tem um monte de gente que entra e tem um monte de gente que não entra. Então, por exemplo, não é cidadão nenhuma mulher, só homens são cidadãos. Tá? E isso causa quase nenhuma comoção, quase ninguém discute isso, enfim, só se estabelece. Isso é um limite do liberalismo. Tá? Eu gosto de raciocinar que metade da população mundial é mulher, certo? São mulheres. A gente tem uma certa equiparação entre os sexos. E é Muito... impressionante, né? Porque desde a Revolução Francesa já se tem a Olympe de Gouges sendo, inclusive, morta por questionar isso, e a própria França, berço revolucionário, só foi dar o direito de voto. Dar, não. Só foi reconhecer o direito de voto às mulheres depois da Segunda Guerra Mundial. É algo assim Exatamente. impressionante, né? E aí, se a França do século XIX não é liberal, tá? Uhum. Se a Inglaterra do século XIX, que também não tinha voto feminino, não é liberal, depois vou trazer outros elementos, se os Estados Unidos também não têm voto feminino, não são liberais, tá? Porque ou se usa essa acusação de liberalismo de fachada para todos, ou a gente começa a perceber que são limites do liberalismo. Quem é que também não era cidadão? Escravo não é cidadão, porque se tu pertence a alguém, tu não é cidadão. Quem é que também não é cidadão? Religiosos, de ordens religiosas, tá? Eles têm limitações, eles não podiam votar. Por quê? Porque como eles tinham o voto de obediência nas suas ordens, eles supostamente não teriam a liberdade de poder escolher em quem votar. Quem mais? Os soldados, de modo geral, não podem votar. Só os oficiais mais graduados. Criados. Se tu era criado, trabalhava para outro, numa situação de dependência, tu também não tem direito a voto. Então, veja, o liberalismo já tinha uma limitação de quem participava como cidadão. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com a pergunta do Viaro, que é por que o pessoal do século XIX não estudou escravidão? Talvez porque considerassem eles como não cidadãos e, por causa disso, irrelevantes. E talvez, professor, isso mesmo explica o fato de que na literatura do 19 a escravidão está presente? Pode ser, porque a literatura não está preocupada com uma questão de relevância. Aliás, pode estar preocupada com a participação política, com a cidadania, e aparece. Tá? Os escravos vão começar a aparecer de alguma forma realmente só a partir depois de 1850, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que realmente termina o tráfico escravo
E aí a escravidão parece que sofre uma certa transformação, muda um pouco o que se entende por escravo. Aí já podemos chamar de período abolicionista, né? Sim, aí já estamos... Já está discutindo efetivamente como resolver aquilo que a Isabel disse na fala do trono, que seriam as exigências da lavoura, né? A escravidão sem o tráfico escravo é completamente diferente, mas a gente não pode, como é que chama, subestimar o fato de que os caras conseguiram manter a escravidão por muito tempo a partir do fim do tráfico. E aqui eu quero fazer uma outra observação sobre o suposto falso liberalismo do Brasil. Então, uma das acusações é: o Brasil da independência não se tornou liberal porque manteve escravidão. É verdade, manteve escravidão. Mas as 13 colônias que se tornam os Estados Unidos também mantiveram a escravidão depois da sua independência. E eu não escuto alguém dizer que os Estados Unidos não são liberal. Tá? A maioria das nações americanas que se tornou independente manteve escravidão por alguns anos ou algumas décadas. Certo? O expediente, a ferramenta de primeiro cortar o tráfico para só depois abolir a escravidão foi usado em vários lugares. Obviamente nos Estados Unidos, em várias colônias francesas e inglesas. Tá? Por exemplo, a Inglaterra terminou o seu tráfico africano, de escravos africanos, em 1807, mas só vai começar a abolir a escravidão nas suas colônias, na Jamaica, por exemplo, em 1833. Então, são 26 anos. A França termina o tráfico em 1818, só abole em 1848. 30 anos. O que eu quero dizer com isso? Que o Brasil está tudo bem? Que o Brasil não tem problema de ter mantido a escravidão? Não, não é isso. A escravidão é ruim em si. Mas a gente tem que entender que as nações liberais do século XIX consideravam tudo bem manter escravos, que preferiam fazer esse sistema gradual de primeiro termina o tráfico, depois você termina com a escravidão efetiva, tá? Então você faz isso aos poucos. Tudo isso não é porque é falso liberalismo ou verdadeiro liberalismo, porque o liberalismo ele aposta na desigualdade. Ele apostou na desigualdade propositalmente. Tá? Ele não Eu foi acho, feito... eu acho interessante isso que tu colocas pelo seguinte: um dos principais documentários que retrata a escravidão no Brasil, e que agora eu esqueci o nome do documentário, que é impressionante, mas é um documentário britânico. É um documentário britânico que aponta os absurdos e barbáries da escravidão no Brasil, e volto a dizer, não estou aqui dizendo que não era absurda e que não era bárbara, só que é um documentário britânico que coloca aquilo ali como assim: olha o que o Brasil fez com os negros. É a Inglaterra produzindo o documentário. É a Inglaterra com a sua acumulação primitiva de capital sustentando a sua revolução para depois terminar com o Olha tráfico. só, e E eu para estou te depois trazendo um fazer o dado que fez aqui. na África, né? Como é que foi usada a mão de obra africana durante o imperialismo, neocolonialismo? Só não deu o nome de escravidão, porque as condições Não, eram totalmente em análogas. vários lugares, várias partes da África se manteve escravidão por o último país a terminar com a escravidão legal, que esse é um outro detalhe, escravidão legal e ilegal, né? É a Mauritânia em 1981, gente. Tá? Isso é para a gente entender o quanto essa é uma instituição que se agarra, que o ser humano, em várias sociedades, procura manter. Tá? Isso não é para liberar o Brasil, isso não é para dizer que não teve desigualdade no Brasil, é para a gente ver o quanto a coisa, é para a gente tirar um pouco essa coisa de o Brasil não funcionou porque fez isso que ninguém mais fez. O Brasil do século XIX fez o que os outros países na América e na Europa também praticavam. Tá? Um dos raros casos, tem dois casos que tem o fim da escravidão antecipam a independência. É o Haiti, mas é porque começa com uma revolta escrava. A questão primeiro é a escravidão e depois a independência. E o segundo caso é Cuba, que a Espanha termina com a escravidão em 1886, enquanto Cuba ainda era uma colônia. Vai se tornar independente, acho que é 1898. 98, né? Obrigado. Tá? Então são casos atípicos, tá?
Mas isso é para a gente questionar mais o quanto a América como um todo tem na sua medula óssea a escravidão africana. Tá? Eu estou falando de escravidão africana. Tem que somar ainda a escravidão indígena. Tá? Porque foi parar escravo africano em praticamente todos os lugares da América. E recentemente eu vi no Facebook um materialzinho que eu fiquei incomodado, que era um mapa das Américas com datas do fim da escravidão. Então tinha, obviamente, Brasil, 1888, o Uruguai. O Uruguai tem um caso complicado, porque o Uruguai colocou 3 vezes o fim da escravidão, tá? E só na terceira foi realmente conseguir terminar com tudo. Tá? E a culpa era dos proprietários de terra brasileiros que não queriam abrir mão dos seus escravos. Então tinha para o Uruguai, tinha para a Argentina, que é 1853, ó, Argentina é 53, teve uma Constituição primeiro em 16, quando se declara independente, só em 53 termina. E aí me chamou a atenção que para os Estados Unidos não tinha um ano, tinham vários. Ele colocava Nova York era o ano tal, uma outra parte era o ano tal. Porque aí saía de um desenho que era a nação para falar dos estados. E eu achei isso um pouco injusto. Porque, enquanto nação, os Estados Unidos determinam o fim da escravidão em 1865. E eles têm que colocar uma emenda na Constituição, é uma briga, o Lincoln tem que brigar e tem que subornar e convencer deputados de tudo para conseguir fazer passar uma emenda que diz não pode haver escravidão no território dos Estados Unidos. Então, a despeito de alguns estados terminarem muito antes, os Estados Unidos, enquanto nação, vão abolir a sua escravidão em 1865. E a gente tem que lembrar que depois ainda leva mais 100 anos para garantir direitos civis para essa população negra. Tá? Por que eu estou batendo de novo a tecla? Para a gente escapar um pouco da ideia de que a independência boa é dos Estados Unidos, porque teve pais fundadores, teve um George Washington, e eles lutam contra os ingleses, um monte de gente morre, não vejo vantagem nenhuma, e aí eles se tornam independentes. Mas também mantiveram a escravidão, também mantiveram a desigualdade. A gente tem que parar de disputar esse canto de sereia, que às vezes ele está nos vendendo uma ilusão, tá? Para a gente aderir a um liberalismo que, em qualquer formato, vai dizer, olha, tudo bem, todo mundo é cidadão, mas nem todo mundo. E aí no Brasil a gente teve umas coisas incríveis, certo? Eu sou professor, eu estudo mais história do Brasil e eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que valorizar. Então, se discutiu, tem que ter Constituição. Quem é que a gente quer eleger para ser o nosso deputado para discutir isso? Isso é importante, gente. Isso é importante. Isso é participação política. Uma participação política ampliada pelos jornais, pelos meios de comunicação. E Outra coisa. foram até Portugal personagens emblemáticos como Cipriano Barata. Exatamente. Sabe? E ele houve projetos assim bem radicais. 1821. Em 20 de abril de 1821, teve um dos episódios mais tristes da independência, que é o massacre da Praça do Comércio, no Rio de Janeiro. O que acontece? Se anunciou que o Dom João ia voltar para Portugal. O pessoal não gostou da ideia. E aí os caras, porque a eleição era indireta. Primeiro votava uma parte para votar, escolher os outros, que esses sim iam escolher os tais deputados para as cortes. E esse pessoal se reuniu na Praça do Comércio, no Rio de Janeiro, estabeleceu uma assembleia por conta própria, tá? Não foi o rei, não foi o governo, por conta própria, diz: nós não queremos que o Dom João volte. E um deles tem uma ideia: vamos estabelecer que vai valer aqui a Constituição espanhola, aquela que se tinha feito em Cádiz em 1812, tá? A famosa Constituição de Cádiz, e vamos fazer valer até que a gente tenha a nossa própria Constituição, vai ser temporária, porque eles concordavam sobre ter uma Constituição. Tá? Então, eles estão por conta própria. Alguns faziam parte de uma burocracia, faziam parte de cargos ofícios, juízes, mas tu tem um pouco de comerciantes, tu tem um pouco desses editores de jornais, e eles estão nessa experiência de dizer: nós vamos dizer para o rei o que ele pode ou não pode fazer.
porque eles queriam a Constituição de Cádiz, porque dizia que o rei não podia deixar o território sem aprovação das suas cortes, do seu parlamento. Tá? A parte triste é que vai crescendo um certo tumulto ali e uma tropa estaciona em volta do prédio no qual estava tendo a reunião, vai ter uma luta e vai haver disparos de rifles e vão se ferir e morrer algumas pessoas desses integrantes dessa assembleia. Tá? O Dom João vai acabar indo alguns dias depois para Portugal, né? Isso vai ferir um pouco a credibilidade dele, mas o que eu quero dizer é o seguinte: houve experiências de se auto-organizar, houve experiências até bastante radicais. Outra experiência vai acontecer em várias províncias. Se eu não me engano, salvo engano, a primeira é a Bahia, depois Pernambuco e várias outras. Tinha os governadores que tinham sido nomeados pelo Dom João VI. Em várias das províncias vai se depor o governador, e aí vão estabelecer uma junta, um governo de algumas pessoas, e vão ser eleitos. Com isso, isso é o que eu posso dizer que primeiro se tornou independente frente ao Dom João VI, que estava no Rio de Janeiro. E essas juntas vão dizer: nós estamos ligadas com as cortes de Lisboa. Nós não estamos mais respondendo ao Dom João e nem ao Dom Pedro depois. Isso é um problema para o Dom Pedro, porque a rigor o Dom Pedro governava basicamente o Rio de Janeiro e cada província se governava. Tá? E tem opiniões de época dizendo isso. Aqui cada um governa a si mesmo. E essas juntas é que vão vão passar da briga da Constituição para a briga pela independência. Porque a briga vai ser que a Constituição que estava sendo feita em Portugal ia tirar uma série de órgãos de governo do Brasil. Dizer, não, eles não podem existir no Brasil. E os deputados brasileiros diziam, por quê? Nós estamos aqui e queremos encaminhar essas proposições, e os caras, não, isso é fora de questão. Tá? E aí começam a surgir outras ideias, do tipo, Portugal e Brasil ficam juntos, mas cada um vai ter sua Constituição. O que faz o Dom Pedro I romper com Portugal, que cria o Dia do Fico, que é 9 de janeiro, é porque os deputados escrevem de Portugal e dizem, olha, não está dando para negociar com os caras aqui, não está funcionando. E o Dom Pedro aceita os conselhos de alguns deputados e conselheiros dele e decide chamar um conselho de representantes das várias províncias. E esse conselho tinha como objetivo expresso criar uma lei própria ao Brasil, ou seja, uma Constituição. O Dom Pedro desafia as cortes porque diz, vamos criar uma Constituição própria ao Brasil. Até início de 1822, a briga era a Constituição. E aí, como as cortes dizem, não, vocês não podem criar a própria Constituição, começam a surgir projetos de, se a gente não pode ter uma Constituição, nós não queremos mais estar com vocês, mas vocês não podem impor algo. A Constituição tem que ser uma adesão dos cidadãos. Tá? Vejam, e é uma história bastante, poucos anos, mas é super complexa. Acontece muita coisa muito rapidamente, né? E aí, então, depois o Brasil se torna independente. Não é exatamente no 7 de setembro, tá? Dom Pedro chama esse Conselho de Procuradores de Província. No final de 1821, ele já está dizendo, nós vamos fazer a nossa própria lei, nós vamos nos governar de um modo próprio. Tá? Antes de setembro, ele já manda demitir todos os integrantes vamos chamar assim, funcionários públicos, que fossem favoráveis a se manter ligados a Portugal. Ele manda, quem não concorda com uma lei própria do Brasil, vai embora. Pede demissão e vai embora. Tá? Então, quando chega setembro, já andou bastante a questão. Já está um pouco certo que vai haver que a ruptura está dada. Mas eu queria falar um pouco de um dispositivo que a Constituição do Brasil vai ter, a Constituição de 24, tá? Que é um dispositivo sobre a cidadania. Tá? Então, vai dizer que os cidadãos são aqueles que nasceram no Brasil, de pai e mãe brasileiros, tá? Ou que se naturalizarem,
E a Constituição vai ter o seguinte dispositivo: que os escravos nascidos no Brasil, que se tornassem livres, passariam a ser cidadãos. Isso é algo que nenhuma Constituição da época teve. Eu não estou aqui dizendo, olha, os brasileiros eram bonzinhos no tempo da independência, não vamos exagerar. Mas é para mostrar que tinham projetos diferentes, porque essa foi uma briga forte na Assembleia Constituinte, que foi no ano de 1823. Teve gente que propôs isso e teve deputado que disse. Isso tem os registros da Assembleia Constituinte, estão lá no site do arquivo da Câmara de Deputados, tá? É tudo online, os anais da Assembleia. E tem deputado que diz, não, eu não fiz a independência para reconhecer como cidadão um negro ex-escravo. Mas é bom tu colocar isso, comissário, porque aqui no Rio Grande do Sul tem-se a ideia que foram os líderes farroupilhas que foram os primeiros abolicionistas em Constituição e em documentos, que segundo a gente estuda a Constituição da República Farroupilha, né, nem abolicionistas eram de fato. Então, eu não podia deixar passar, comissário. Não, tem que falar mesmo. Inclusive, em 21, tinha um cara que estava fazendo uma agitação em Rio Grande, prometendo liberdade para os escravos, 1821. Ele diz, não, porque, cara, tem muita coisa nisso. Estou tentando pescar umas coisas para dizer, olha, tem grandes ideias. O fabuloso do período da independência é que tem muitas ideias em marcha. E uma das ideias fortes, que está com essa de Constituição, tá, é essa de planejar o futuro. Isso é uma coisa que quem trabalha muito é o João Paulo Pimenta. A maioria das coisas que eu estou dizendo aqui não são dos meus estudos, são coisas que eu li dos colegas, tá? É importante que isso fique bem explícito. E os caras estão nessa de planejar o futuro. Porque até então se entendia que o futuro era uma repetição do que se conhecia. E com a independência eles dizem, o que a gente quer que seja esse país independente? Qual é que deve ser o governo? Quem é que participa? Quais são os direitos, como é que vai se organizar a justiça, as forças armadas. Tá? E nos jornais da época a gente acompanha isso. Tem gente dizendo, escrevendo com todas as letras, não, o general tem que ficar quietinho, o general não tem que dar palpite, querer vigiar a nação. Isso é um absurdo. 1823. Se o imperador vai ser o comandante-chefe, tudo bem, mas ele não tem que usar isso para afetar a política, ele tem que respeitar o que o poder legislativo definir. Tá? 1823. Então, vejam, e isso é uma coisa que a gente tem que, como é que chama? Incentivar, se inspirar de um jeito bem positivo e até ter certo orgulho, não ufanista, mas um orgulho, porque a gente tem que exercer essa coisa de, muito bem, a gente tem problemas hoje, mas a maior questão é para onde nós vamos, como é que nós vamos enfrentar esses problemas. Tá? Eu entendo quando as pessoas dizem tem uma dívida histórica, mas eu também quero que a gente pense como é que nós vamos superar essa dívida, porque não tem ninguém para pagar essa dívida, gente. Não tem alguém que a gente possa lá cobrar. Então, tudo bem. O que nós vamos fazer para superar essa... Eu concordo com o Catani quando ele diz, olha, o latifúndio vem de muito tempo atrás. A vocação agroexportadora não é vocação, né? Eles alegavam a vocação, né? O modelo agroexportador vem de muito tempo, a escravidão vem de muito tempo, a desigualdade vem de muito tempo. Eu concordo com tudo isso. Mas, com a independência, que tem esse primeiro momento de fazer isso, a gente tem que pensar, muito bem, para onde a gente vai agora? Que a gente não tenha mais que carregar esse fardo do passado. Tá? E que a gente possa discutir isso publicamente, por jornais, por podcasts que nós temos agora, não estamos mais presos só ao jornal, por mandar áudio no WhatsApp. Eu gosto muito de mandar áudio no WhatsApp. Né? Tem gente que não gosta, eu gosto. Eu também gosto. Gosto de ouvir também. E a gente chega naquele momento que o meu produtor, pelo ponto aqui, diz que o tempo está acabado e eu com a convicção de que teríamos muito mais o que teríamos, discutir. Não, Viaro, teremos. Acabou de ser decretado, não sei se vocês acompanharam, eu recebi agora, inclusive, um áudio, que o podcast Batecast tem o direito agora de uma convocação obrigatória para que o professor Adriano volte
em muito breve, porque nós vamos fazer, sim, uma continuidade muito breve desse bate-papo extraordinário. Nossa, eu queria muito que a gente pudesse ter falado um pouco daquela ideia do pensamento do homem público, acho que nós precisamos fazer isso, eu acho que é necessário, é importante. Mas eu quero fechar o episódio pedindo que o professor, então, de forma resumida, fale sobre um tema. Professor, mas resumido mesmo que acabou o nosso tempo. Professor, chegou o coração de Dom Pedro no Brasil. Olha, só posso resumir que em 1822 também tiveram esse problema. Dom Pedro tinha que estar em todos os lugares do país. As câmaras de vereadores da época resolveram de um jeito muito simples. Fizeram desfiles com um retrato de Dom Pedro. Era bem mais prático. Tá? Eu acho que a gente podia ter usado uma coisa menos mórbida do que um coração embebido em formol. Tá? E o coração não importa tanto, porque a gente está precisando do cérebro, estamos precisando das ideias daquele tempo. Tudo bem, eu sou o professor Adriano Viaro e junto com o Fábio Catani conduzi mais um episódio do Batcast. Tchau, tchau.